Em nome de Cristo Jesus. Estamos vendo as notícias no mundo, né, amados? Que coisa bem horrível aconteceu lá naquele país, daquele terremoto, né? Até ontem de noite era 8.000 pessoas que tinham perdido a vida, né? Fora aqueles que estavam embaixo dos escombros, né? E lá mais ainda o frio, o gelo. Aquelas crianças lá fazendo um foguinho no chão ali com os familiares ali, dos que não morreram, para se esquentar um pouco, né? Então eu fico pensando assim, como Deus é bom para nós, né? Nós moramos num país que, segundo os estudos, é uma placa só, a nossa, né? Então lá são duas, né? Então se chocou e deu aquilo, né? Mas a palavra de Deus está se cumprindo, porque Marcos e Lucas falam sobre essas coisas. Maremoto, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, e tudo isso aí nós já temos, né? Então está se cumprindo a palavra do Senhor. E essa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que vai falar sobre consequências. Consequências que nós mesmos às vezes arrumamos na nossa vida por não escutar a palavra de Deus, ou uma missão de Deus que nos manda num determinado lugar e às vezes nós não vamos. Então nós muitas vezes vamos parar num lugar até de sofrimento, por culpa nossa. Então eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no livro de Jonas. Livro de Jonas. Mas primeiro eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria estar louvando um hino da harpa cristã. Amém? Que é um hino que fala muitas vezes daquela pessoa que não tem Jesus, daquela pessoa que não vive com Cristo. Não sei se alguns irmãos têm aí harpa cristã. Hoje, quando eu saí de casa, eu peguei e deixei a minha outra Bíblia em casa e olhei para essa aqui, que tinha harpa cristã, eu digo, eu vou levar hoje. E não temos um violão, né, mano, mas temos a graça do Senhor, né? Então, vamos estar... Então, aqui o hino do número 15 ali fala assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Esse pecador aqui, esse pecador, o sangue do Senhor verteu. Que todo aquele que aceita Cristo Jesus, que tem Jesus, antes de aceitar, é um pecador, porque em pecado minha mãe já me concedeu, como diz a palavra. Então esse hino ele fala bastante sobre a nossa vida antes de Cristo. A letra dele é interessante, é um hino, mas é interessante, que fala sobre Jesus Cristo, né? Então, aqui diz assim: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par
que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados vim sobre mim, a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua cruz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Glórias a Deus, né, irmãos? Né? O sofrimento que Jesus teve na cruz para salvar um tão pobre pecador como eu, né? Como a sua igreja, né? E muitas vezes nós não damos valor. Nós não damos valor às vezes, né? Hoje lá na obra, lá eu e o irmão Alex ali, nós estava lá. E eu lá em cima rebocando e o rapazinho fazendo massa e mandando para cima lá pro mano lá. E o rapazinho, que calorão, não sei o quê. Eu digo, pois é, né? Esse calorão pode ser uma benção lá onde deu o terremoto. Porque lá tem gelo, além do terremoto. Lá tem gelo e tem gente morrendo de frio. Então, esse calorão que nós estamos achando e reclamando, é uma benção, seria para eles lá. Aí ele disse assim, irmão, tu é um escolhido mesmo. Eu falei uma coisa, já me falou outra. Eu digo, não, cara, eu só estou te dizendo algo para te pensar. Mas então é assim, né, irmãos? A nossa vida é assim, né? Jesus Cristo, Ele nos salvou, né? Ele nos deu nova vida e vida com abundância, né? Porque na verdade, né, irmãos, nós estamos numa terra que mana leite e mel, né? Nós temos de tudo aqui nessa terra. Nós temos de tudo aqui nesse Brasil, né? E às vezes as pessoas reclamam por nada, né? Então é assim, amados, o livro de Jonas, capítulo 1, nós já conhecemos bem essa palavra, mas vamos fazer a leitura. Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a eles e disse-lhe, que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, e de onde vens,
qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vós sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçadamente por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe ali. Agora vou dar uma paradinha aqui para nós dar uma meditada em 2 pontos aqui. Primeiramente, ali no versículo 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Mas Jonas ele já era um conhecedor de Deus, ele conhecia Deus, ele era um homem já escolhido por Deus. Então eu fico pensando assim, o que a cabeça de Jonas estava pensando para querer se esconder da face do Senhor? Será que Jonas achou que Deus não ia ver ele? Qual é que era o conhecimento de Jonas para a pessoa de Deus? Até onde Jonas tinha conhecimento do poder de Deus para achar que ia se esconder de Deus? Esse país lá que deu esse terremoto, eu estava olhando, eles são um país bem conturbado, né? Eles são um país lá que tem muitas guerrilhas lá, tem muito... não é assim, eles não têm uma pacificação no país deles lá, né? Tem muitas lutas lá, muitos terroristas, e se for analisar a palavra de Deus, ela pode ter entrado lá. Mas eles são muito descrentes da palavra de Deus, do Evangelho. Então eles são uma nação que eles são desprovidos, porque não colocaram ainda Deus acima da vida deles. E eu tinha escutado que tinha um cidadão lá que ele cuida lá, aquele coisa que dá o terremoto, é sismógrafo, parece que é alguma coisa assim, né? E parece que ele andou avisando que ia dar aquilo lá. Então o pessoal, quando ele está perdido, quando ele não tem Deus, ele não escuta. Porque Deus ele usa a boca de quem Ele quer para levar o que Ele quer até onde? Até pela sua misericórdia. Então aquele povo não deu ouvidos a essa pessoa que falou aquilo. E o terremoto veio. Então matou muitas pessoas. E a palavra de Deus ela vai dizer também que quem não vem pelo amor vai pela dor. E aí eu fiquei pensando hoje de tarde, mas como é que é esse amor? É o amor que traz para dentro da igreja? Ou a dor que faz vir para dentro da igreja? Que tipo de amor é esse? Eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso. Será que é a morte pela dor que leva até Deus? Mas a palavra de Deus fala ali em João que quem crer e for batizado será salvo, né? Quem não crer já está condenado. Então foi muitas vidas que se perderam lá. E ainda não encontraram todo o povo, que foi uma calamidade em todo o país, bem dizer, né? E mais o frio ainda para congelar aquelas pessoas que estão embaixo daqueles escombros. Né? Muito terrível aquilo que aconteceu lá. Então me veio essa passagem de Jonas. Aqui Deus dá uma ordem para Jonas específica, ó, tu vai lá em Nínive, vai pregar para eles, porque a malícia deles subiu as minhas narinas, eles estão em pecado. E Jonas pegou e, vou dar uma fugida, eu não vou para lá não.
é aquela questão hoje da pessoa querer ser juiz. Ela quer ser o acusador, ela quer ser o advogado, ela quer ser o juiz, ela quer ser até o júri. Não vou. Porque ele sabia que aquele povo lá era um povo que era pecador mesmo. Ele conhecia aquele povo. E outra coisa aqui que eu fiquei analisando na leitura, aqui no versículo 8, ali fala, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Mas aqui ele fala que ele teme a Deus, que é o Criador, que fez o mar, o céu e a terra seca. Mas ele não temeu a Deus, porque aqui no começo ele pegou e fugiu. É complicado, às vezes, tu tentar administrar na cabeça da gente até, às vezes, o que está escrito na palavra, né? Do que ele fala aqui. Porque aqui mais a gente diz que ele temia o Senhor. Então ele conhecia. Mas ele, ao mesmo tempo, ele, ó Deus, eu não vou. Não é para mim. Então aqui, e aí mais lá na frente, lá no versículo 16 do 15... E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram por esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Aqui eu vejo que Deus ele usa algo que acontece na vida de uma pessoa para outras pessoas conhecerem Ele. Porque aqui fala que os homens eles não conheciam o Senhor. Que aqui fala que até depois eles ofereceram um voto. Porque ali, se tu for ver antes, ali, quando ele fala dos deuses deles para tirar sorte, ali está escrito Deus com letra minúscula, que eram os deuses. E aqui já entra no versículo 17, no versículo 16, que eles temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Eu fico imaginando depois que esse barco cessou, depois que Jonas foi engolido pelo peixe logo adiante, esses homens pegam o barco deles ali, o mar se acalmou, e esses homens voltam para casa. Daqui a um pouco eles chegam lá no ancorador, lá de onde eles moram, e chamam todo mundo, ó, conhecemos o Deus Todo-Poderoso. E fizemos voto com eles. E eu vejo que Deus ele usa disso aqui. Mesmo numa situação dessa, Deus usou o Jonas para aqueles homens aqui conhecer Deus. Porque até então eles tinham jogado sorte ali com os deusezinhos deles, né? E nada tinha dado certo. E diz que a água cada vez mais brava ficava, né? Ao ponto de quase virar o barco. E então, quando eles lançaram Jonas para fora do barco, diz que as águas se acalmaram. E eles ofereceram sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Então, quantos homens estavam ali que ficaram conhecendo Jonas? Ficaram conhecendo o Deus de Jonas, o Deus Todo-Poderoso. E até onde foram esses homens? Até onde eles levaram a face desse Deus Todo-Poderoso? É interessante, né? Mas ali na continuação, ali, aí fala, né, que deparou, pois, o Senhor, né, um grande peixe, né, para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe, né? E ali depois, quando a coisa foi apertando mais, né, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui Jonas declara que Jonas já estava numa profundidade muito grande, né? Então ele começa já a mudar. É que nem lá no Salmo de Asaf, né? No Salmo de Asaf, tu for olhar lá, ele começa a olhar a vida dos outros, né? E ele pega e fala para Deus, como é que esses ímpios aí se dão tão bem aí? Como é que eles se dão tão bem na vida aí, e eu aqui que te sirvo não me dou tão bem, né? E ele começa a falar, e aí no versículo 14 ali, ele entra de novo na presença de Deus, e ali Deus revela para ele que o problema não é a entrada, mas sim a saída. E assim é a nossa vida. O problema não é o que tu vive hoje, o problema é lá na frente, lá. Então Asaf, ele pega e Deus fala para ele, o problema não é aqui, ó.
eles estão ganhando, estão usurpando. O problema é lá na frente, na saída, a consequência. E aqui a consequência de Jonas levou ele para onde? Levou ele para as profundezas. Então Jonas ali, porque lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei ao ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Olha a profundeza que esse homem foi até os ferrolhos da terra, até os montes mais profundos. Esses tempos eu estava olhando um comentário aquele do Discovery, e o lugar mais profundo do mar é em torno de quase 8.000 quilômetros, E ele foi lá nessa profundidade, porque diz que ele foi até os ferrolhos da terra, das profundezas. Tu já pensou? Na barriga de um peixe. Mas aquele peixe tinha a mão de Deus. Porque senão um ser humano jamais ia aguentar chegar até aquela profundidade. Porque nem um submarino dos homens normal consegue ir lá. Talvez um robô vá. E aí eu olhando aquilo ali, e eles começaram a mostrar muitos peixes esquisitos que tem lá embaixo. Tem muitos peixes horríveis lá. Cada bicho assim, e uns peixes gigantes, sabe? Umas coisas assim enormes de grande. E eu fiquei olhando, né? Como é que é lá? É outro mundo. É que nem nós aqui na Terra, se nós subir acima, muito acima, nos falta o ar, né? O nosso mundo é esse. E no mar também, né? Na profundidade muito funda é outro mundo, é outro sistema. Então Jonas, ele foi até as profundezas. Ele foi até as profundezas, né? Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Aí quando o bicho pegou mesmo, quando ele sentiu que ele ia se lascar de vez, o que se lembrou? Se lembrou do Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que disse para ele, vai lá, e ele disse, não vou. Parece a criancinha teimosa aquela, né? O pastor Malafaia falou uma vez que ele estava num terminal de trem lá, disse que tinha uma mãe amamentando um bebezinho, né? E disse que ele ali mamando na teta dela, e disse que daqui a um pouco ela tirava e ele botava de novo, ele mamava, parava de chorar. Aí ela tirava, ele voltava a chorar, né? Assim às vezes é a gente, né? Assim aconteceu com Jonas, né? Saiu da presença do Pai porque quis. As consequências veio sobre ele. Aí quando ele viu que a coisa estava preta mesmo, quando a coisa estava feia, ele se lembra de quem? Ele se lembra daquele que falou para ele, vai lá. Então ali no versículo 8, os que observaram as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O homem teve que passar por um monte de experiência na vida dele para reconhecer verdadeiramente o poder de Deus. E assim é a minha vida também. Hoje o mano falava sobre algumas coisas ali, né, de pagar terreno, quitar isso e aquilo, e às vezes no caminho da caminhada a gente faz coisas que não é para fazer, né? E as consequências vêm. Então às vezes a gente não sabe onde é que está apertado, por que está apertado. Mas até o irmão falou ali, né, que Deus sempre dá
pode vir as coisas, né, mano? Mas Deus dá a válvula de escape, né? Ele dá as fórmulas. E não é diferente assim na minha vida. Eu creio que na vida de vocês também não é assim, né? A gente às vezes nem quer fazer conta, mas às vezes precisa e extrapola às vezes, né? E agora, de onde é que eu vou tirar? Mas aí vem aquela parte, né? Bah, vou orar ao Senhor, ó, Senhor, ratei, errei, preciso me dar uma luz, uma válvula de escape que eu estou precisando, né? E então a nossa vida é assim, amados. Jonas, ele tinha recebido algo de Deus tão fácil para ele fazer, tão fácil para ele cumprir. Era só ele obedecer a Deus e ir lá em Nínive lá entregar o que era para entregar. E era uma baita de uma cidade, quase 200.000 pessoas que precisavam fazer também um sacrifício, um jejum de 3 dias, né? Como diz lá na frente, depois a palavra vai dizer que levou 1 dia, 2 dias para atravessar a cidade, né, tão grande que era, né? Então ele chega até o rei de lá e fala, né? E todos aceitaram que até os animais lá botaram o saco de cinza, né? E fizeram jejum, 3 dias, né? De jejum. Então é assim na nossa vida, né? Mas muitas vezes a gente tem que parar e pensar um pouquinho no que nós estamos fazendo, né? E eu tomo para mim isso aí, que às vezes eu até relaxo em certas coisas. Mas eu digo, bah, Senhor, ó, eu já estou já com 50 e às vezes me sinto cansado, que é uma correria. Mas Deus, Ele dá suporte. Ele tem dado sempre suporte. Então, nosso querido irmão Jonas, ele teve uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. E eu estava falando com o mano, agora arrumei um irmão para trabalhar comigo lá e nós conversamos bastante, né? Antes estava só eu lá e 2, 3 lá, umas boquinhas santas, né, irmão? Só misericórdia, né? E eu disse pro irmão até no coisa ali, eu digo, bah, ó, tu vai vir aqui, eu já vou te dizer, ó, tem uma assim e outra assada, te prepara. E o irmão sabe como é que funciona. Então, Deus, Ele sempre dá uma válvula de escape. E na minha vida não foi diferente, amados, que ali onde nós moramos, ali a gente compramos um terreno ali, há muito tempo, e virou uma bola de neve para poder pagar aquele terreno. Problemas de enfermidade, umas rateadas que eu também dei, e sei que chegou até a dar um processo uma vez. E aí eu falei com a advogada ali do fórum, e ela disse assim, vê se tu consegue uma entrada para dar para esses caras aí que vamos negociar. Tirei foto de tudo da casa lá e de tudo lá e levei para ela. Marcou a audiência. Aí nós tínhamos arrumado 5 mil, né, mãe? Né? E aí, bem na época, a abençoada minha esposa adoeceu, a gente teve que gastar o dinheiro e foi. Né? Mas glória a Deus que está ali viva, né? O livramento que deu Deus para ela, né, quando esperou do câncer, né? Então, daí depois eu cheguei lá e disse para a advogada assim, digo, olha, eu não tenho mais dinheiro para dar para eles de entrada. E o juiz, até foi engraçado, até que o juiz estava me defendendo, sabe? O juiz disse assim para Bolonhés, para o advogado, ó, ele já passou 10 anos e vocês estão cobrando o terreno dele. Olha o que ele já fez, já construiu aqui. Vocês vão ter que pagar o terreno para ele. Aí a advogada foi ali fora comigo e disse assim, tu tem aí o dinheiro aí? Eu digo, bah, eu não consegui, por isso, por isso, por isso. Aí ela entrou lá e disse para o juiz assim, ele não tem entrada, doutor, ele teve que gastar. Aí o juiz estava com os papéis na mão aqui, ele largou na mesa. Então cai por terra o que eu estou defendendo? Arruma um dinheiro e paga esses caras aí. Aí eu fiquei pensando, olhando para a cara do juiz, né? E eu digo, não vou falar nada, vai piorar a minha situação, né? Aí o juiz assim, ó, daqui 4 meses eu vou dar sentença. Fala lá com o teu filho que mora na frente lá e consegue uma entrada e dá para esses caras. Olha só como é que é esses caras. Já sabia que até meu filho morava na frente de casa. Me deu ali, ó, teu filho mora contigo lá na frente, né? Fala com ele, arruma um dinheiro lá e dá para esses caras aí, que esses caras, ó, eles... E eu fiquei pensando, esse juiz estava me defendendo bonito e agora eu não tenho dinheiro, e esse cara pegou e me falou isso aí. E eu digo, acho que ele queria fazer uma racha com a advogada lá, só pode. Mas graças a Deus, irmãos, eu liguei para uma irmã minha lá na Alvorada, lá, e eu falando com o telefone com ela, eu tinha subido em cima da laje de casa, né? E tinha orado a Deus, né? Eu digo, bah, Senhor, eu não tenho de onde tirar. Eu sei que eu ratei, eu sei que eu errei, mas eu não tenho de onde tirar.
Aí me veio assim na cabeça ligar para minha irmã. Peguei e liguei para minha irmã. Mano, é assim, assim, assado. Aí a nora dela estava do lado e eu só vi assim, ó. Diz para ele que eu empresto 7 mil reais. Então eu digo assim, irmãos, ó. Deus, ele está sempre ali para ajudar de alguma maneira. Está sempre ali. Que desde que eu vim para a igreja, sempre eu falei com o mano assim, mano, nós temos que ter experiência com Deus. Se nós começar a ter experiência com Deus em certas áreas, a nossa fé vai aumentar cada vez mais. Porque vai nos surpreender e vai nos mostrar que Deus, ele é com nós. Porque se tu não tiver experiência com Deus ao longo da tua caminhada, tu vai ver que tu está só congregando. Então algo de sobrenatural vai ter que acontecer. Uma pessoa que eu nem conhecia, que era a nora da minha irmã, não, eu tenho 7 mil, eu empresto para eles. E aí, fui lá na Bolonhesa, onde eles tinham lá uns terrenos lá em Canoas, aqui em Canoas, lá para baixo dessa rua, dei entrada de novo e assumi mais 58 prestação de 600 reais e terminamos de pagar ano passado, né, mãe? Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor conseguimos. E uma coisa interessante até que aconteceu, por isso que eu louvo a Deus pela vida do pastor Ivan, da pastora Vânia, são pessoas sérias que a gente sabe, né, irmãos? Tinha uma prestação para pagar do terreno, era 800 e pouco. E eu disse para a Cláudia, mas que coisa, parece que não está dando certo essa última, não apareceu mais serviço e nada. E aquilo começou a me pesar, sabe? E aí o pastor teve com a pastora lá em casa me visitando lá. Eu disse, pastor, é assim, 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 assado. O pastor disse, não te preocupa que Deus já pagou essa prestação para ti. Eu digo, amém, recebo. Aí fui trabalhar no outro dia lá no bairro Assunção lá. Peguei e liguei umas 10h30 para eles lá. Digo, negócio é o seguinte, eu não tenho como pagar essa última prestação, eu sei que eu tenho mais uma para pagar, e eu quero que vocês peguem e mandem boleto aí em 3 vezes para me pagar. Aí a guria assim, só um pouquinho que eu vou averiguar aqui. Porque ela me ligou. Mas o senhor não tem mais nada para pagar aqui. Aí eu disse, sim, mas como não tenho? A advogada mesmo que estava cuidando, ela disse que eu tinha uma que tinha ficado para trás. Não, está tudo pago, tudo quitado. Só tem que registrar seu terreno agora. Glórias a Deus. Mas na mesma hora eu peguei e liguei para o pastor Ivan. Digo, pastor Ivan, aconteceu assim, 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 assado. Então eu vejo, irmãos, assim que às vezes pode parecer nada, né? Mas Deus, ele te tira de um sufoco. E com Jonas não foi diferente. Porque ele tirou. Porque Jonas, quando viu a coisa preta, que viu que não tinha, ele não tinha de onde tirar, vamos dizer assim, eu quero sair daqui nadando, porque ele estava numa profundidade muito